No canto de uma rua estreita e cheia de lama, completamente entregue ao triste destino de ser abandonado ao relento em uma época de chuvas intensas, esse pobre cão passou dias e noites sem que qualquer pessoa de bom coração pudesse notá-lo em seu silencioso sofrimento, como se fosse um pedaço de pano de chão jogado fora, ou um simples brinquedo velho esquecido pelos coletores de lixo dessa cidade no interior da Rússia. Aquele que é considerado o melhor amigo do homem foi aos poucos perdendo suas forças enquanto sua saúde piorava cada vez. No entanto, o destino fez o membro voluntário de uma equipe de resgate de animais caminhar por uma região que ele não costumava passar. Lá, ele foi avisado por um morador daquele bairro que um cão moribundo estava atrapalhando a passagem de pedestres. Ao chegar ao local para ver do que se tratava, Nikolai Petrov, o homem que fez esse vídeo, simplesmente sentiu seu coração se partir em pedaços e não perdeu tempo para ligar para os outros voluntários de sua equipe para que todos se unissem e fizessem um milagre acontecer. O velho vira-lata mestiço estava caído em um pedaço de chão de terra à beira de uma poça de água suja, deixada pelas mesmas tempestades que o encharcaram momentos antes dele ser encontrado. Para piorar, além de ser ignorado, o pobre animal recebia ondas e ondas de água suja toda vez que algum carro passava pela rua, correndo o risco de contrair diversas doenças, além de se encharcar cada vez mais com cada jato de líquido que caía sobre seu fraco corpo. O homem que o encontrou e se sensibilizou com essa triste cena percebeu ainda que o enfraquecido cãozinho estava repleto de ferimentos por diversas partes de seu corpo. Certamente seu antigo dono não tomou os cuidados necessários, e ao ver que tais ferimentos estavam se alastrando pelo couro do animal, ao invés de ter responsabilidade e compaixão com seu companheiro, decidiu abandoná-lo para não assumir os custos dos remédios e de um tratamento intensivo que resolveriam a doença quando ainda estava em seu estágio inicial. A água suja que era esguichada pelos pneus dos carros acabou contribuindo para a aceleração das infecções e inflamações que castigavam a pele do pobrezinho. Os membros da equipe de resgate ficaram chocados ao chegarem ao local e encontrarem o cão naquele estado. Era revoltante como ninguém ainda tinha sequer chamado as autoridades ou feito qualquer ato de compaixão para aliviar os terrores que o cão estava vivendo em seus últimos dias. Os machucados espalhados pelo abdômen eram os mais graves e que deixaram a equipe mais preocupada. Havia muitos sinais de infecções na ferida mais profunda e os vermes estavam começando a ficarem aparentes sobre o tecido corporal, mas infelizmente o pobre cãozinho nada podia fazer, além de esperar por um milagre, já que mal tinha forças para se mexer. Nikolai solicitou um carro para que pudesse transportar o pobre cão, mas antes precisava ter certeza se o corpo do vira-lata estava debilitado ao ponto de precisar de uma remoção especial, já que qualquer movimento brusco demais poderia piorar muito o seu quadro de saúde. Depois que Nikolai deu a atenção necessária ao cão, diversos curiosos foram até o local, e entre eles estavam muitas pessoas que sempre passavam por aquela mesma rua, mas que nunca tinham tomado qualquer atitude. A situação do cão era tão deplorável que até mesmo as pessoas mais frias e de personalidades mais fortes começaram a chorar. O primeiro desafio para a equipe de resgate foi conseguir retirar o cão com cuidado do local. Nikolai fez o que pôde para não fazer movimentos desajeitados, mas assim que pegou o animal em seus braços e sentiu o corpo dele completamente sem energia, ele compreendeu que não havia muito tempo a perder, uma vez que o pobrezinho estava começando a entrar em um estado de coma, e isso poderia ser irreversível. A equipe de resgate já tinha preparado todo o porta-malas para que o interior do carro funcionasse como uma ambulância improvisada, de modo que o transporte não acelerasse o fim da vida do animal. Nikolai o colocou sobre um tapete como se estivesse manuseando um frágil bebê, enquanto uma equipe veterinária os esperava em um hospital para animais. O motorista do carro dirigiu com o máximo de cuidado, evitando buracos e ruas de pedras para diminuir o impacto e a dor do cão. A equipe o tempo todo ficou em alerta para verificar a respiração e os sinais vitais, e era difícil manter o otimismo quando o cãozinho sequer conseguia emitir os sons do sofrimento que sentia. Conforme o tempo passava, talvez por finalmente se deitar em um local seco e quente depois de dias sob a chuva, o pobre animal começou a demonstrar os primeiros sinais de que ainda estava lutando por sua própria vida. A equipe ficou feliz ao escutar um choro baixo e fraco, e apesar de saberem que ele chorava de sofrimento, isso parecia um bom sinal, pois mostrava que o cãozinho estava tentando tirar forças de algum lugar. Nikolai comentou como aquele cão era forte,
pois nem todos os animais teriam forças de vontade para sobreviver a circunstâncias tão difíceis como aquela. Até mesmo para um ser humano parecia um desafio intenso demais. Ao chegarem ao hospital veterinário, Nikolai tomou a frente novamente e, com todo o cuidado do mundo, tirou o cão do porta-malas. Ele sentia que estava começando a se conectar de um modo único com ele, e do mesmo modo o animal parecia confiar no estranho que o resgatava. A equipe toda se reuniu na sala de emergência e cancelaram todos os outros compromissos menos importantes daquele dia. A vida daquele vira-lata sem nome e sem dono passou a ser a grande prioridade de todos. Nikolai agiu com pressa e cautela. Ele levou o cão até a maca de atendimento e, enquanto passava pelo corredor onde os donos de outros animais ainda estavam sem compreender o motivo de todos os outros atendimentos serem cancelados, a respiração sofrida e o odor forte das feridas do corpo do cão fazia com que a explicação se tornasse cada vez mais óbvia. Todos ficaram muito assustados com o que presenciavam. O doutor mandou que fechassem a porta para que ele pudesse avaliar a situação. Não foi difícil perceber que uma ou mais cirurgias precisavam ser feitas, além de muitos exames, é claro. De qualquer forma, o tempo corria contra as chances de aquele animal sobreviver. Eles analisaram primeiro os problemas superficiais, as infecções, os locais onde ele chorava mais ao ser tocado, além da ironia que era o fato de o cãozinho estar completamente desidratado, uma vez que toda a água que caiu sobre ele não servia para beber. A quantidade de feridas expostas assustaram até mesmo os veterinários mais experientes. A primeira medida que tomaram foi cortar os pelos que estavam acelerando as infecções de algumas extremidades, em especial as patas, que estavam bem machucadas. Mesmo com o choro triste do cãozinho, de alguma forma ele parecia entender que aquelas pessoas estavam fazendo isso para seu próprio bem. O tempo todo Nikolai ficou ao seu lado, segurando sua cabeça para que ele não se machucasse sem querer, além de fazer um pouco de carinho para o cão sentir que estava cercado por boas pessoas. Após aplicarem um pouco de anestesia para aliviar a dor, a equipe começou a fazer os curativos. Todos estavam dando o que tinham de melhor para tirarem o quanto antes aquele cão de uma situação de risco extremo. Depois desses procedimentos e das anestesias locais, chegou o momento de aplicarem a anestesia principal para que o procedimento mais delicado fosse iniciado. Os veterinários levantaram sua cabeça para poderem verificar melhor se havia alguma ferida ou sequela que eles ainda não tinham notado, e mesmo sem forças, o cão tentava lutar para evitar, certamente com medo de sofrer maus tratos, o que indicava que ele tinha lembranças ruins de outros seres humanos. O procedimento para fazer toda a verificação levou horas. Eles analisaram cada centímetro do corpo do cão, e então, após um bom tempo de observação, todos esperaram cheios de suspense e ansiedade. A sala inteira sentia a atenção para ver como seria a recuperação do cãozinho após os procedimentos cirúrgicos. O que todos puderam observar é que, apesar de muito debilitado, o cão tinha uma forte vitalidade para superar desafios. Afinal, ele já tinha passado por coisa muito pior antes de ser encontrado. Eles acreditaram que ele seria capaz de lutar pela vida e, por isso, decidiram esperar até o último segundo. E eles estavam certos. Dias depois, bem mais forte do que o dia em que foi encontrado, nosso garoto estava revitalizado após um longo período de descanso e boa alimentação através de sondas e seringas. A parte crítica dos problemas aparentemente havia ficado para trás, e logo depois disso já era possível enxergar uma expressão menos dramática nos olhos do cão. Pouco a pouco, as feridas foram sendo desinfetadas e medicadas, e tudo começava a ficar sob controle. O velho vira-lata já podia comer com o auxílio de um voluntário que oferecia uma ração especial na colher, e isso fez com que todas as pessoas ao redor pudessem respirar aliviadas com a certeza de que sua saúde estava estabilizada. A maneira como ele acordou após as cirurgias e aos tratamentos foi considerada um verdadeiro milagre. E isso fez todo mundo explodir de felicidade, especialmente ao vê-lo tão diferente do dia em que foi encontrado. Ainda assim, levou dias para que o cãozinho tivesse forças para levantar a própria cabeça e mexer os membros de seu corpo, e por isso, seus amigos humanos precisavam fazer esses movimentos por ele, tanto na hora de comer quanto na hora das necessidades. De qualquer forma, ele estava faminto depois de ter ficado tanto tempo abandonado, e todo esse apetite era um sinal de esperança para a equipe, pois significava que sua saúde estava evoluindo
respondido positivamente. Os bons sinais continuaram e sua recuperação foi considerada espetacular. As feridas se fecharam gradualmente e os vermes e infecções desapareceram. Estava bem nítido o quanto ele se sentia aliviado por ter escapado de todo aquele sofrimento que sentia antes. Isso fazia todos comentarem na sala: como é possível um ser humano fazer tão mal a um animal desses? A verdade é que, mesmo que existam algumas pessoas tão ruins, ao ponto de abandonarem e machucarem essas inocentes criaturas, em contrapartida, esse grupo de pessoas é uma prova viva de que também existem muitas pessoas boas. E elas confirmaram essa tese na semana seguinte, quando a equipe inteira se reuniu para preparar um lugar para o cão ter como novo lar, pois a sala do Hospital dos Animais precisava ser desocupada para receber novos pacientes. Essa saída do hospital foi crucial para a recuperação de Hope, o nome que eles decidiram dar a ele depois de uma votação, já que Hope significa esperança em inglês. Entre as evoluções iniciais, a que mais animou os voluntários foi o fato de Hope conseguir comer alimentos sólidos. Nikolai fazia questão de colocar cada grão de ração na boca de seu novo amigo, e essa conexão entre os dois ficava cada vez mais forte. Hope viveu esses dias em seu novo abrigo demonstrando muita felicidade. A persistência de todos para salvar a sua vida acabou valendo a pena, e um momento que emocionou cada pessoa que fez parte disso foi quando Hope começou a dar os primeiros passos no terreno de sua nova casa. Acho que nem precisamos dizer que é a casa de Nikolai que vemos na tela. Ele é o homem que escolheu Hope como seu amigo e que também foi escolhido pelo cão. Mesmo com as cicatrizes dos momentos traumáticos que passou, o velho mestiço caminhou sobre a terra do quintal com os olhos cheios de obstinação de quem deseja viver. Hoje em dia, graças a todas essas boas pessoas que se uniram para ajudá-lo, Hope caminha e brinca normalmente com seu dono pelos parques e pelas calçadas da cidade, com a mesma alegria que existe no coração de todos os cães saudáveis e conhecedores do amor. Quando alguém pergunta para Nikolai como é sua vida com Hope, ele responde quase sempre as mesmas palavras: somos felizes. Ele vive para me dar amor e, em troca, eu faço de tudo para retribuir, garantindo que ele tenha saúde e paz para o resto de sua vida. Se você gostou dessa incrível e emocionante história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!